A Coreia do Norte é um país repleto de mistério, isolamento e segredo. Regula rigorosamente quase todos os aspectos da vida de seus cidadãos, sendo conhecida especialmente por suas regras peculiares e acontecimentos bizarros, desde uma cidade falsa desabitada até cortes de cabelo selecionados pelo governo. No vídeo de hoje, veremos os segredos guardados às 7 chaves da Coreia do Norte. Punição de 3 gerações. Apenas imagine que seu tio roubou uma maçã e agora toda a sua família precisa ir para a prisão pelos erros dele. Talvez ele tenha se desculpado e devolvido a maçã, mas isso não importa, pois toda a família, até a 3ª geração, será presa. Isso é especialmente triste porque até pais idosos e crianças acabam sendo punidos por um crime do qual não tinham conhecimento. E isso é exatamente o que acontece na Coreia do Norte. Mas, diferente do caso de um tio roubando uma maçã, a política de prisão de 3 gerações se aplica principalmente a indivíduos considerados inimigos do Estado ou que cometeram crimes políticos. Essa regra não apenas responsabiliza o acusado por suas ações, mas também estende a punição a seus familiares diretos, abrangendo pelo menos 3 gerações. As origens dessa política remontam aos primeiros anos do regime norte-coreano, sob Kim Il-sung. Ela foi implementada como um meio de consolidar o poder do partido governante e suprimir qualquer dissidência ou oposição, punindo várias gerações de uma mesma família. O objetivo é criar medo e desencorajar qualquer pensamento de rebelião ou deslealdade ao Estado. Se um indivíduo for acusado de um crime político ou for rotulado como inimigo do Estado, ele não apenas enfrentará punições severas, mas seus pais, filhos e até netos também poderão ser presos, enviados para trabalhos forçados ou exilados em áreas remotas. Ao responsabilizar múltiplas gerações, o regime busca erradicar qualquer possível oposição desde a raiz, eliminando qualquer chance de dissidência dentro das famílias. Essa política gera um medo constante, impedindo as pessoas de expressarem qualquer opinião crítica, pois isso poderia colocar em risco toda a sua família. Tecnicamente, isso significa que não há liberdade de expressão. De todas as regras do regime, essa política tem sido amplamente criticada pela comunidade internacional e por organizações de direitos humanos devido às suas graves violações dos direitos individuais e à total falta de um devido processo legal. Isso resultou no sofrimento inimaginável de inúmeras pessoas inocentes e suas famílias sob o regime opressor da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte parece ser um planeta à parte e simplesmente faz ouvidos surdos ao que os terráqueos têm a dizer. O culto à personalidade e os líderes eternos. Não podemos mergulhar nos segredos profundos de uma grande nação sem primeiro prestar homenagem à sua origem. O culto à personalidade e os líderes eternos são o centro do poder da Coreia do Norte. Isso mesmo, os norte-coreanos vivem apenas sob a regra da lei e a liderança de uma única família, a família Kim, da qual Kim Il-sung faz parte. Kim Il-sung fundou o país em 1948 e criou suas próprias regras. Os norte-coreanos afirmam ser um país democrático e praticam a democracia a cada 5 anos, mas na realidade fazem o oposto. O que há de democrático em votar em apenas uma pessoa? Estranho, não é? Vamos entender por que os norte-coreanos estão tão determinados a manter a família Kim no poder. Vamos nos aprofundar nas raízes históricas, nos mecanismos por trás do culto, em seu impacto na sociedade e nas implicações para o cenário político da Coreia do Norte e suas relações internacionais. No centro do culto à personalidade norte-coreano está a glorificação e o status quase divino de seus líderes, Kim Il-sung e seu filho Kim Jong-il. Um respeito absoluto deve ser dado aos líderes eternos da Coreia. O culto foi amplamente moldado durante o governo de Kim Il-sung, que usou propaganda, arte e mídia para se retratar como um líder benevolente e todo-poderoso, elevando-se a um status semelhante ao de um deus. Isso fez com que o povo seguisse suas ordens cegamente, pois ele se tornou, para eles, uma figura divina. O ano de nascimento de Kim Il-sung até se tornou o ponto de partida do calendário Juche, simbolizando a doutrina ideológica de autossuficiência do país. Esse dia é o maior feriado da Coreia do Norte, celebrado com muitos fogos de artifício e festas. O culto à personalidade serviu a vários propósitos. Em primeiro lugar, fortaleceu o controle do líder sobre o poder ao fomentar a lealdade e o medo. Qualquer questionamento à autoridade do líder era severamente reprimido, só se podia obedecer e se conformar.
Além disso, o culto frequentemente atribui todas as conquistas e sucessos da nação à genialidade e orientação do líder. Uso de anticoncepcionais e produtos de higiene na Coreia do Norte. Essa parte pode ser um pouco desconfortável. Na Coreia do Norte, muitas mulheres não sabem o que é um absorvente higiênico e nunca viram um antes, apesar de sua invenção ter ocorrido em 1888. Devido ao caráter secreto e fechado do país, é possível que algumas coisas tenham mudado, mas com base no conhecimento de mulheres que tiveram a sorte de viver lá, elas relataram como panos e toalhas usadas eram frequentemente usados e lavados para serem reutilizados no mês seguinte. Isso é extremamente insalubre e irritante. Não estamos mais na Idade Média. As mulheres deveriam ter o direito de se sentir protegidas e limpas. Cidades falsas. Não é novidade que a Coreia do Norte é amplamente conhecida por sua natureza sigilosa, mas construir cidades vazias e camuflá-las para parecerem reais já é levar isso longe demais. Apresentamos a cidade de Kijongdong, repleta de fachadas elaboradas para criar a ilusão de prosperidade e sucesso para o mundo exterior. Essas cidades falsas são encontradas principalmente perto da fronteira com a Coreia do Sul, especialmente na região industrial de Kaesong, ao longo da zona desmilitarizada coreana. Uma das cidades que mais chamou a atenção internacional foi Kijongdong, muitas vezes referida como a aldeia da propaganda. Mas por que uma cidade falsa atrairia tanta atenção? Simples, porque parecia real e perfeita em todos os aspectos. Kijongdong está situada dentro da zona desmilitarizada e é uma área urbana altamente coreografada, com impressionantes edifícios altos e um enorme mastro de bandeira dominando o horizonte, supostamente habitada por patriotas norte-coreanos. Você pode se perguntar, por que construir essas cidades e desperdiçar recursos? O propósito dessas cidades falsas, ao que tudo indica, é servir como uma demonstração de prosperidade e força, destinada a enganar observadores estrangeiros e a Coreia do Sul. Ao apresentar uma imagem falsa de riqueza e desenvolvimento, a Coreia do Norte busca manter sua reputação como uma nação poderosa e uma sociedade utópica, embora a realidade esteja longe disso. Houve muitos debates sobre as verdadeiras intenções por trás dessas fachadas enganosas. Alguns argumentam que o principal objetivo dessas construções é projetar uma imagem de força. No entanto, relatos indicam que os prédios de Kijongdong não possuem vidros nas janelas, o que levanta suspeitas de que toda a vila seja apenas um grande cenário sem moradores reais. Outros acreditam que essas cidades também servem para distrair a própria população das difíceis condições econômicas e sociais do país. A Coreia do Norte enfrenta desafios econômicos severos, incluindo pobreza generalizada, escassez de alimentos e falta de acesso a serviços básicos para grande parte de seus cidadãos. Apesar dessas suspeitas, a verdade completa sobre essas cidades falsas permanece incerta devido ao acesso extremamente restrito ao país e ao sigilo absoluto do governo. Tentativas de jornalistas ou visitantes estrangeiros de entrar nessas áreas são rigidamente controladas, tornando difícil verificar as alegações sobre essas fachadas urbanas. Proibição de TV, telefone e conexão com a internet. Na Coreia do Norte, a rigorosa e abrangente regra de proibição de televisão e conexão à internet tem sido um aspecto fundamental do controle do governo sobre a informação e a comunicação. Essa política altamente restritiva está em vigor há décadas, com o objetivo de isolar o país do mundo exterior e controlar rigidamente a narrativa apresentada aos seus cidadãos. A decisão do regime de proibir o acesso à TV e à internet serve a vários propósitos. Primeiro, permite que o governo controle de forma rígida o fluxo de informações e restrinja o acesso a influências externas que possam desafiar a propaganda estatal. Ao impedir que os cidadãos acessem a mídia estrangeira ou a internet, as autoridades mantêm um controle apertado sobre a narrativa, garantindo a preservação da ideologia do Estado e, mais importante, mantendo intacto o culto à personalidade dos líderes. Essa regra também serve para manter um senso de isolamento e unidade entre os cidadãos. Com acesso limitado ao mundo exterior, é menos provável que os norte-coreanos sejam expostos a pontos de vista alternativos ou diferentes formas de vida. Isso
Isso explica exatamente por que eles são tão leais ao líder e ao culto. A regra promove um senso de lealdade e obediência ao regime. Os cidadãos da Coreia do Norte são condicionados a acreditar que seu líder e o Estado são os únicos provedores de informações e apoio. Para garantir que essa regra seja aplicada, o governo utiliza um sofisticado sistema de vigilância e censura. Além disso, a posse não autorizada de uma televisão ou dispositivo com acesso à internet é considerada uma infração grave, e aqueles pegos em flagrante enfrentam consequências severas, incluindo prisão ou até execução. Apesar do isolamento, há relatos de cidadãos encontrando maneiras criativas de acessar mídias estrangeiras. Frequentemente, usando dispositivos contrabandeados ou antenas parabólicas ilegais. No entanto, os riscos associados a essas ações são altos e a descoberta leva a consequências drásticas. Controle estatal dos cortes de cabelo. Quando se pensa nos cortes de cabelo dos norte-coreanos, é inevitável lembrar do líder Kim Jong-un. Felizmente, ninguém ousa copiar seu penteado. E para ser sincero, acho que ninguém realmente gostaria. Na Coreia do Norte, os cortes de cabelo e a aparência pessoal estão sujeitos a um rigoroso controle estatal, como parte das normas culturais do país. O governo impõe diretrizes específicas para os penteados, com o objetivo de promover a conformidade e projetar uma imagem do cidadão ideal. Essas regras se aplicam a homens, mulheres e crianças, permitindo apenas 28 cortes de cabelo aprovados, 10 para homens e 18 para mulheres. As leis capilares são reforçadas por meio da mídia estatal, cartazes em salões de beleza e inspeções regulares conduzidas pelas autoridades locais. Para os homens, os cortes devem ser curtos e seguir normas específicas de comprimento, estilo e até mesmo costeletas. Estilos tradicionais coreanos inspirados em figuras históricas e líderes revolucionários são preferidos. Por exemplo, o estilo Japatsu, semelhante ao corte do ex-líder Kim Jong-il, é considerado um dos mais populares e aceitáveis. Para as mulheres, a variedade de penteados aprovados é um pouco maior, mas ainda assim deve manter uma aparência conservadora. Cabelos muito longos não são bem vistos, e há regras específicas sobre como eles devem ser estilizados e acessórios permitidos. As mulheres são incentivadas a adotar cortes considerados femininos e tradicionais. Os salões de beleza desempenham um papel fundamental na imposição dessas normas, sendo obrigados a exibir cartazes com os cortes aprovados e seguir rigorosamente as diretrizes do governo. Além disso, cabeleireiros podem ser obrigados a denunciar clientes que tentem adotar penteados proibidos, criando um clima de vigilância e medo. O controle sobre a aparência vai além dos cortes de cabelo. Os homens norte-coreanos devem estar sempre barbeados, pois barbas são desencorajadas, a menos que tenham um propósito simbólico, algo extremamente raro. As mulheres também devem seguir padrões rígidos de vestimenta, evitando qualquer exposição das coxas ou do decote. Além disso, a maquiagem deve ser discreta para manter uma aparência modesta e natural. As punições para quem não cumpre as regras estatais podem variar de multas e humilhação pública a trabalhos forçados e, em casos extremos, até mesmo a pena de morte. A severidade da penalidade depende da gravidade da infração e do status político do indivíduo. Ao regular até mesmo a aparência pessoal, o regime norte-coreano busca garantir que a população siga os ideais do Estado e mantenha uma identidade nacional unificada. Esse rígido controle dos cortes de cabelo e da aparência é apenas mais um reflexo da atmosfera de vigilância e opressão que permeia todos os aspectos da vida na Coreia do Norte. As senhoras do trânsito. Uma das primeiras coisas que os turistas observam ao visitar a Coreia do Norte são as belas mulheres vestidas com uniformes elegantes, luvas brancas distintas e chapéus, que controlam o trânsito com graça. As senhoras do trânsito da Coreia do Norte são uma característica distinta e icônica do país. Essas oficiais femininas uniformizadas desempenham um papel crucial na direção do tráfego e na manutenção da ordem nas ruas. Sua presença é particularmente notável em Pyongyang, a capital,
As senhoras do trânsito são altamente visíveis e comandam respeito tanto de pedestres quanto de motoristas. Elas são meticulosamente treinadas e mantêm uma postura disciplinada, aderindo a um código de conduta rigoroso. Além de suas funções principais de gerenciar o fluxo de veículos, elas também atuam como símbolos de orgulho nacional e disciplina. Essas mulheres são cuidadosamente selecionadas para seus papéis, muitas vezes escolhidas com base em sua aparência física, altura e formação educacional. O treinamento delas envolve não apenas o aprendizado das regras de trânsito, mas também habilidades de comunicação e vários sinais manuais para gerenciar eficazmente o fluxo de veículos. As senhoras do trânsito foram introduzidas no início dos anos 1960 como parte de um esforço mais amplo para criar uma sociedade disciplinada e ordeira. Desde então, elas se tornaram um símbolo duradouro do socialismo único da Coreia do Norte e são frequentemente destacadas na propaganda e na mídia estatal. As senhoras representam uma fascinante mistura de tradição, disciplina e nacionalismo. Sua aparência elegante e distinta, juntamente com seu papel essencial na manutenção da ordem do tráfego, faz delas um símbolo duradouro do cenário social e político único da Coreia do Norte. Talvez outros países devessem seguir esse exemplo. Agora, conte-nos, você acha que as mulheres do seu país desempenhariam efetivamente o papel das senhoras do trânsito? Sem religião. Isso não é surpreendente, especialmente para uma nação que vê seus líderes como deuses. Afinal, para que precisariam de outro deus? É um fato conhecido que antes de assumir o poder total em 1948, Kim Il-sung nasceu de uma mãe cristã, Kang Pan-sok. Ele também admitiu que frequentava cultos religiosos quando criança e os achava entediantes. Talvez seja por isso que ele tenha garantido que ninguém na Coreia do Norte jamais se entediasse como ele. Devido à ideologia Juche, que promove a autossuficiência, e ao culto à personalidade em torno da família Kim, o governo desencoraja qualquer forma de religião organizada, e aqueles que praticam sua fé enfrentam perseguições severas. O regime promove apenas o culto à personalidade de seus líderes, especialmente Kim Il-sung e Kim Jong-il, que são reverenciados quase como divindades. Os cidadãos são obrigados a participar de vários rituais e cerimônias em louvor aos líderes, e qualquer desrespeito ou falta de devoção é punido com rigor. Embora algumas organizações religiosas existam, seu funcionamento não é amplamente conhecido por aqueles fora do país. Essas organizações são rigidamente monitoradas e operam sob a supervisão estrita do Estado. No entanto, o cristianismo é um tabu, e qualquer pessoa pega praticando a fé enfrenta perseguição severa, pois a religião é associada à influência estrangeira e vista como uma ameaça potencial ao controle do regime. Apesar de todas essas restrições, acredito fortemente que ainda existem práticas religiosas clandestinas e fiéis secretos. Afinal, seres humanos não são robôs e podem ser discretos, mas precisam ser extremamente cautelosos para evitar punições severas, incluindo a pena de morte. Você sabia que execuções públicas ainda são praticadas na Coreia do Norte? Crianças com apenas 5 anos de idade são obrigadas a assistir. Proibição de jeans azuis e roupas ocidentais. Na Coreia do Norte, a proibição do uso de jeans azuis e roupas ocidentais ocorre porque Kim Jong-un os vê como símbolos da influência e percepção americana. Essa proibição se estende também a roupas importadas e camisetas. Os cidadãos são obrigados a usar vestimentas que sigam as diretrizes aprovadas pelo Estado. Em vez de jeans, os norte-coreanos são incentivados a vestir trajes tradicionais coreanos, como o hanbok, que reflete a ênfase da liderança na herança cultural e no nacionalismo. A aplicação dessas regras é rigorosa, com as autoridades estatais realizando inspeções e punindo aqueles que violam o código de vestimenta. Os infratores podem enfrentar multas, críticas públicas ou até mesmo prisão. Essa abordagem de controle sobre a vestimenta gerou reações mistas da comunidade internacional, frequentemente sendo criticada por violar liberdades individuais e direitos humanos. Enquanto alguns argumentam que a proibição ajuda a preservar uma identidade norte-coreana única, outros a veem como uma medida opressiva, destinada a suprimir a individualidade e perpetuar uma cultura de conformidade. O que você acha? As restrições sobre vestimentas são apenas um exemplo do amplo controle exercido pelo governo norte-coreano sobre a vida de seus cidadãos. Namoro na Coreia do Norte.
Agora vamos dar uma olhada na vida romântica dos norte-coreanos. Você ficará chocado com o que está prestes a descobrir. A vida de namoro na Coreia do Norte é absolutamente diferente do que você imagina. Eles não vão ao cinema juntos, nem têm qualquer tipo de atividade típica de namoro, exceto caminhar pelas ruas com as mãos para si mesmos. Como é de se esperar, a vida de namoro é fortemente influenciada pelo contexto social e político único do país. O regime norte-coreano controla rigidamente as interações entre os cidadãos, incluindo os relacionamentos românticos. Não há namoro formal nem demonstrações públicas de afeto permitidas. Os encontros sociais são sempre monitorados. Por isso, os cidadãos são frequentemente cautelosos ao se envolver em atividades românticas devido à vigilância constante e às punições iminentes. Na Coreia do Norte, os cidadãos geralmente seguem o tradicional sistema de arranjos matrimoniais, levando em consideração o status social e o nível de lealdade ao regime. O namoro com pessoas de outros países é desencorajado, pois o regime vê relacionamentos com estrangeiros como um risco potencial à segurança. Portanto, a vida de namoro na Coreia do Norte continua desafiadora e controlada, refletindo a ênfase do regime na manutenção da ordem social rigorosa e da conformidade ideológica.